A história da cidade do México é escrita e construída sobre as ruínas de Tenochtitlán, a Veneza do Novo Mundo, que cativou o conquistador espanhol Hernán Cortés há 5 séculos. Era um espetáculo maravilhoso de lagos e canais, uma das maiores cidades do mundo, quase mística. Mas o que realmente fez com que Cortés se encantasse com a capital do Império Azteca foi o seu aspecto de cidade dos palácios. O próprio Cortés assim a descreveu depois do seu primeiro encontro com Montezuma II em 8 de novembro de 1519, que marcaria para sempre a conquista do Império Azteca. Com admiração, ele descreveu suas ruas que, segundo suas palavras, eram metade de terra e metade de água, de forma que a população devia transportar-se em canoas. Ele também falou das pontes que atravessavam essas vias, que eram tão largas e sólidas que permitiam a passagem de 10 cavalos juntos de uma vez. A cidade foi fundada em 1325, numa ilha do Lago Salgado de Texcoco, no que agora compreende o Planalto Central mexicano. Tenochtitlán possuía aproximadamente 200.000 habitantes em 1519, quando os espanhóis chegaram à Mesoamérica. Numa carta, Bernal Dias de Castilho, soldado de Hernán Cortés, relata que Tenochtitlán era abastecida por um sistema de água potável que provinha de aquedutos localizados nas montanhas. A cidade era ligada a regiões próximas por estradas de linhas retas. Tenochtitlán possuía canais labirínticos, palácios e templos, e a disposição dos bairros residenciais refletia a estratificação social. Quando os espanhóis chegaram a Tenochtitlán, 1519, encontraram uma sociedade esplendorosa e com uma arquitetura reconstruída, pois a cidade havia sofrido uma devastação causada por uma inundação por volta de 1517. A capital refletia a riqueza e o poder do Império Azteca. Tenochtitlán tinha palácios deslumbrantes e templos no topo de pirâmides. Os aztecas construíram aquedutos para o abastecimento de água e canais que permitiam o transporte pela cidade. O palácio do imperador Montezuma II ficava em Tenochtitlán. Acredita-se que essa construção tinha 300 cômodos. A capital refletia a riqueza e o poder do Império Azteca e para os espanhóis ficou conhecida como Veneza do Novo Mundo. Os espanhóis ainda não tinham visto tanta riqueza no Novo Mundo como viu no Império Azteca. Hernán Cortés não descansaria enquanto não conquistasse a cidade para a coroa espanhola. A conquista espanhola do Império Azteca. Hernán Cortés era um tabelião que acompanhou o governador Diogo Velázquez na conquista de Cuba em 1511, tendo lá recebido como recompensa grandes propriedades, onde se instalou e fez fortuna. Após a indicação do seu nome pelo governador, vendeu as suas terras e financiou a expedição de conquista com o próprio dinheiro. Cortés organizou uma expedição com 500 homens, que partiram em 11 embarcações na direção da península do Yucatán, atual México. Ao chegar a essa localidade, o explorador espanhol e seus homens instalarão-se nas proximidades de Zempoala, uma cidade habitada pelos totonacas. Ao estabelecerem-se nessa região, os espanhóis passaram a receber uma série de emissários dos indígenas interessados e curiosos em conhecer os forasteiros. Entre eles, estavam os emissários aztecas enviados pelo imperador Montezuma, imperador de uma cidade que os espanhóis já tinham ouvido falar. Era dita como a Cidade Dourada. Os contatos iniciais entre Cortés e os emissários aztecas foram pacíficos, e houve muita troca de presentes espanhóis e aztecas. Durante as conversas, Cortés havia transparecido suas intenções de conhecer pessoalmente Montezuma em sua cidade, mas os emissários aztecas informaram que o imperador não tinha interesse em deixá-los entrar em Tenochtitlán. Cortés, usando sua astúcia, começou a fazer alianças com os povos que não eram a favor do imperador Montezuma. O imperador cobrava pesadas taxas de impostos sobre esses povos. Além disso, os povos subjugados deveriam fornecer homens e crianças todos os anos para sacrifícios. Em torno de 20.000 pessoas eram sacrificadas todos os anos em rituais pelos aztecas. Em toda a duração do Império Azteca, estima-se que mais de 2 milhões de pessoas foram sacrificadas em pouco mais de 100 anos, na sua maioria, crianças. Isso trouxe uma crise demográfica na região. Os espanhóis ficaram abismados com o que viram. O primeiro povo que se aliou aos espanhóis foi o povo totonaca. Após garantir o apoio dos totonacas, Cortés fundou uma cidade na região, Veracruz, e juntamente de guerreiros totonacas, iniciou uma marcha pelo Vale do México. Durante essa marcha, as forças de Cortés entraram em guerra com os tlaxcaltecas. Esse povo não havia sido conquistado pelos aztecas, porém, era constantemente atacado por eles,
que aprisionam seus guerreiros para sacrifícios aos deuses nos rituais religiosos. A derrota dos tlaxcaltecas foi um baque para Montezuma. Eles eram uma tribo local que não havia sido subjugada pelos astecas, portanto, eram independentes. O imperador asteca tinha esperanças de que os tlaxcaltecas derrotassem os espanhóis. No entanto, isso não aconteceu, e Cortés acabou ganhando um poderoso aliado. Em seguida, Cortés e seus homens dirigiram-se para a cidade asteca de Cholula. A presença dos espanhóis gerou um tumulto que acabou resultando em um grande massacre que ficou conhecido como Massacre de Cholula. Por fim, os espanhóis foram autorizados por Montezuma a entrar na cidade de Tenochtitlán, o que se concretizou em 3 de novembro de 1519. Os relatos dos espanhóis retrataram o seu encantamento diante da grandiosidade da capital asteca, a qual possuía ao menos 200.000 habitantes e muito provavelmente era maior que qualquer cidade europeia da época. Quando entraram em Tenochtitlán, os espanhóis foram recebidos pelo imperador Montezuma de maneira amistosa. Os espanhóis se admiraram com a cidade, passando a chamá-la de Nova Veneza. No entanto, em um golpe de ousadia, Cortés sequestrou o imperador, fazendo dele seu refém. Em seguida, o conquistador espanhol precisou abandonar Tenochtitlán para resolver questões urgentes em Veracruz e deixou Montezuma na posse de seus homens. Ao retornar a Tenochtitlán, Cortés encontrou a cidade rebelada e as forças astecas organizadas e prontas para atacar os espanhóis. Debaixo de ataque, com pouca comida e água, Cortés decidiu forçar a saída da cidade. As pontes em 4 dos 8 caminhos de acesso à cidade e ilha haviam sido removidas, pelo que foi necessário improvisar uma ponte móvel. Na noite de 30 de junho de 1520, o seu exército deixou o seu aquartelamento e dirigiu-se para o oeste, em direção ao caminho de Tlacopa. Antes de conseguirem atingir o caminho, foram detectados pelos guerreiros astecas. A luta foi feroz. Quando os espanhóis e seus aliados chegaram à entrada do caminho, centenas de canoas apareceram nas águas ao longo do caminho para atacar as tropas de Cortés. Os espanhóis e os seus aliados lutaram na chuva para conseguir avançar pelo caminho, por vezes usando a ponte portátil para ultrapassar os espaços vazios deixados após a retirada das pontes, ainda que, com o desenrolar da batalha, alguns deles tinham ficado tão cheios de destroços e cadáveres que os fugitivos puderam atravessar a pé. Segundo Cortés, 150 espanhóis e 2.000 aliados nativos foram mortos. Relatos dizem que nessa mesma noite, Cortés sentou-se debaixo de uma árvore e chorou pela perda de seus homens. Então Cortés retornou a Veracruz para reorganizar suas forças e tomar a cidade. Contudo, Cortés só conseguiu reorganizar totalmente suas forças em 1521, quando formou um exército gigantesco que contava com milhares de guerreiros tlaxcaltecas. Além disso, ele construiu inúmeras embarcações para cercar Tenochtitlán. Em maio de 1521, Cortés e seu exército de coalizão alcançaram os arredores da capital asteca e sitiaram a cidade. Sua força contava com mais de 800 espanhóis e dezenas de milhares de guerreiros indígenas. Ele havia transportado seus navios de Tlaxcala em segmentos, e estes se mostraram úteis porque lhe permitiram cercar a cidade por água e através dos caminhos elevados. Ele carregou os navios com canhões e montou vários ataques a Tenochtitlán enquanto cortava o suprimento de comida e água dos astecas. Ao longo de 93 dias, os espanhóis e seus aliados montaram assalto após assalto aos defensores astecas, gradualmente desgastando-os. Cortés ganhou o apoio de súditos astecas vizinhos, que viram no cerco uma oportunidade para se livrar do reinado asteca para sempre. Quando finalmente romperam as defesas da cidade, os espanhóis e seus aliados indígenas foram implacáveis. Eles dominaram os astecas rua em rua, massacrando indiscriminadamente e saqueando o que podiam. Casas foram queimadas e templos destruídos. Após o saque de Tenochtitlán, Cortés declarou a cidade sua em agosto de 1521. A vitória de Cortés em Tenochtitlán deu início ao rápido colapso do Império Azteca. Nos 3 anos seguintes, os conquistadores trouxeram toda a Mesoamérica sob domínio espanhol e estabeleceu a colônia da Nova Espanha. Essa vitória foi um feito incrível na história das conquistas espanholas. Com poucos homens os espanhóis conquistaram a maior e mais poderosa cidade do Novo Mundo, abrindo o caminho para o domínio espanhol em toda a América Central.
Hernán Cortés é considerado um dos maiores conquistadores espanhóis. As riquezas ganhas para a coroa após as suas campanhas foram incalculáveis. Como podemos ver nessa história, não existem nem mocinhos e nem bandidos. Cada um segue apenas com seus interesses.